Sermão do Monte, capítulo 58, parte 3. Rocha ou areia? Portanto, quais são as evidências que caracterizam o verdadeiro crente? Expressando positivamente essa ideia, é que ele faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nosso Senhor ensinou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E também disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Mateus, capítulo 7, versículo 24. O que significa isso? A primeira porção dessa explicação, dada por Cristo, visa a deixar patenteado o que ele não significa. Isso é importantíssimo. Obviamente não significa justificação pelas obras. Nosso Senhor não estava dizendo que o homem que é um verdadeiro crente é aquele que, tendo ouvido o Sermão do Monte, o põe em prática e, desse modo, torna-se um crente. Por qual razão essa interpretação é impossível? Pela excelente razão que as bem-aventuranças a proíbem e impossibilitam. Desde o próprio começo desses estudos, enfatizamos o fato de que o Sermão do Monte precisa ser considerado como um conjunto completo, e é assim que deve ser. Começamos pelas bem-aventuranças, cuja primeira declaração estipula: bem-aventurados os humildes de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Poderíamos tentar conseguir realizar a façanha até estarmos mortos, mas jamais conseguiremos tornar-nos humildes de espírito mediante os nossos próprios esforços, e jamais poderemos amoldar-nos por nós mesmos a qualquer das demais bem-aventuranças. Isso envolve uma completa impossibilidade, e assim sendo, essas palavras não podem estar ensinando justificação por meio de obras. Além disso, levemos em conta aquele grandioso clímax do Sermão do Monte, o qual aparece no final do 5º capítulo de Mateus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Versículo 48. Isso, uma vez mais, é uma impossibilidade para o homem que só dispõe dos seus próprios esforços, comprovando assim, novamente, que essa mensagem não nos está ensinando justificação pelas obras. Se assim fosse, então o Sermão do Monte estaria contradizendo a mensagem inteira do Novo Testamento, a qual nos revela que aquilo que não temos conseguido realizar foi realizado pelo Filho e enviado ao mundo pelo Pai, para que tomasse o nosso lugar. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Nenhum ser humano será jamais justificado pelas obras da lei, mas tão somente através da retidão de Jesus Cristo. Por igual modo, não encontramos aqui um ensino sobre perfeição impecável. Muitas pessoas, ao lerem essas descrições do final do Sermão do Monte, dizem que elas significam que o único indivíduo que recebe a permissão ou a capacidade de entrar no reino dos céus é aquele que, tendo lido o Sermão do Monte, põe em prática cada um de seus minuciosos preceitos, sempre e por toda a parte. Isso, novamente, é algo obviamente impossível. Se esse fora realmente o ensino desta passagem, seguir-se-á
daí que poderíamos ter a mais absoluta certeza de que nunca houve e de que nunca haverá um único crente verdadeiro neste mundo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos temos fracassado. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 10. É impossível que este trecho esteja advogando a ideia da perfeição impecável. Portanto, isso posto, o que encontramos nesta passagem não se trata de outra doutrina senão daquela mesma que Tiago, em sua epístola, sumariou mediante as seguintes palavras: a fé sem obras é morta. Capítulo 2, versículo 26. Temos aqui apenas uma perfeita definição da fé. A fé sem o acompanhamento das obras não é autêntica, pois está morta. A vida de fé jamais será uma vida fácil. A fé sempre será intensamente prática. A diferença entre a fé e o assentimento intelectual é que esse último simplesmente diz: Senhor, Senhor, mas não chega a cumprir a sua vontade. Em outras palavras, embora eu possa dizer Senhor, Senhor, para o Senhor Jesus Cristo, não haverá qualquer sentido nessa minha declaração enquanto eu não o tiver como meu Senhor, enquanto eu não me tornar seu escravo voluntário. As minhas palavras serão palavras ociosas e não estarei realmente dizendo o que estou dizendo quando afirmo Senhor, Senhor, enquanto não vier a ser-lhe obediente. Sim, a fé sem as obras é morta. Ou então, exprimindo essa mesma verdade por outro ângulo, a verdadeira fé sempre se manifesta na vida. Ela se mostra através da pessoa de maneira geral e também se manifesta por meio daquilo que ela faz. Observe essa dupla ênfase. A fé manifesta-se tanto na pessoa, de modo geral, quanto naquilo que ela diz e faz. Não pode haver contradição alguma entre a aparência geral de um homem e aquilo que ele diz e faz. A primeira coisa sobre a qual somos informados no que tange ao crente no Sermão do Monte é que ele deve ser humilde de espírito. Assim sendo, se ele é humilde de espírito, segue-se que ele nunca parecerá ser alguém orgulhoso e autossatisfeito. Uma outra coisa que somos informados a respeito do crente é que ele se lamenta, chorando em vista do seu pecado, pois o crente também é uma pessoa mansa. O homem que é manso jamais parecerá estar satisfeito consigo mesmo. Estamos falando acerca daquilo que ele parece ser, antes dele haver dito ou feito qualquer coisa. A verdadeira fé sempre se manifesta na aparência geral de um indivíduo, na impressão total que ele transmite a outros, bem como naquilo que ele diz e faz em particular. Algumas vezes você já deve ter visto indivíduos exclamarem Senhor, Senhor, mas que quase chegam a dar impressão de que favorecem a Deus ao assim falarem. Eles são tão cheios de si, tão satisfeitos consigo mesmos, tão autoconfiantes. Não sabem o que Paulo quis dar a entender quando escreveu à igreja de Corinto. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Paulo pregava o evangelho impulsionado por forte senso de respeito
qual pesava sobre ele, porquanto era mensagem de Deus, e ele estava cônscio de sua própria indignidade e da seriedade da sua situação.